Buenas amigos aqui do canal do YouTube do Portal da Tradição, estamos chegando com mais um episódio do Buenas Cast, o podcast do portal que sempre abre espaço para falarmos sobre cultura, sobre a música, sobre a história do nosso Rio Grande do Sul, né? E especialmente para os nossos amigos aqui de Passo Fundo. E hoje, uma grande alegria, uma grande satisfação em receber o compositor aqui da nossa terra, Márcio Carniel, que está aqui com a gente. Márcio, seja bem-vindo. Bom dia, Matheus. Bom dia a todos que estão escutando o podcast, da melhor do sul do mundo, né, da nossa Rádio Portal, e o Buenas Cast, né? É um prazer, é uma honra estar aqui, né, falar um pouco da cultura gaúcha, né, um pouco que a gente sabe, e das minhas composições aí em parceria com Natalice Cavalheiro, e que, graças a você que me abriu as portas, toca na rádio, na Portal. Bom, Márcio, a gente sempre, como eu disse na abertura do nosso conversa, nossa prosa aqui, né, sempre abre espaço para os nossos parceiros aqui de Passo Fundo. Enfim, a gente tem talentos em todo o Rio Grande do Sul, né, mas o Buenas Cast ele é direcionado mais aqui realmente para o nosso público, né, local. Tu falaste que não é tão conhecido assim, e claro que nós temos grandes poetas aí Rio Grande afora, em outras cidades, né, são os grandes nomes. Como diz o nosso colega Ibaldo Pedra, tem uns papas aí da poesia, né? Mas esse trabalho de escrever, né? Ele brota do coração, né? Ele, como tu disseste, é um trabalho assim que transcreve para o papel o sentimento que está em nós, né? Então é algo que tem que ser louvado, tem que ser difundido, né? E você, nas tuas composições, né? Você sempre traz coisas muito terrunhas, né? Seja da lida, seja da terra mesmo, né? Seja de um fato histórico que marcou o nosso Rio Grande do Sul. Então, eu gostaria que tu começasse explicando para quem está nos acompanhando como é que surgiu esse teu sentimento de colocar no papel, né? O que tu vivenciou, o que você acha que é importante, né? Para depois ser cantado aí. Então, Matheus, assim, eu sou natural de Cacique Doble, né, lá do interior de Cacique Doble, né, desde moleque, de piá, não, de Sim. moleque, na roça. Assim, eu nunca fui muito ligado, digamos assim, à questão do campo do gado, né, mas da lavoura em si, e sempre tem, né, Como é a nossa realidade e por isso aqui, daqui da né? região, né, e tu vai tendo aquele gosto. É uma coisa que você não aprende a gostar, digamos assim, é uma coisa que vem contigo, né? Aquele gosto pela terra, pelo mexer na terra, tu tá no meio do mato lá, digamos assim, né? E isso vai ter marca, né? Então até meus 18 anos praticamente, lá fora, né? Depois, quartel, aí depois eu trabalhei anos com caminhão, né? Aí essa questão de gostar da música gaúcha sempre foi, né? Acho que 90% do que eu ouço é ligado ao tradicionalismo, né? Sim. Essa música mais, como é que eu vou te dizer assim, é mais nativista mesmo. Não, tem umas vertentes hoje que eu não é que não goste, mas Não é de tua não é de preferência. minha preferência. E aí, depois que eu voltei, eu servi em Alegrete, né? De lá já tenho aquele contato com aquele pessoal da fronteira que apesar de a gente ser um Rio Grande do Sul só, é uma cultura nativa, digamos assim, que difere da nossa aqui, né? Sim, sim. Desde a questão do campo, o palavreado. Então, eu fiquei lá em Alegrete um tempo, daí tu vai tomando contato com aquela cultura, tu já gosta, né? E daí tu assimila, né, com uma facilidade grande, né? E daí depois que eu voltei, daí comecei a viajar com caminhão, né? A minha família toda é desse ramo, né? Aí vem a questão da saudade. Aí tu tá longe de casa. Sim. Aí tu tá numa cultura totalmente diferente. Eu viajava muito pro Nordeste, Mato Grosso, assim, o Nordeste era o que mais É ia, né? longe, né, Márcio? Oh, bastante. E a gente ficava assim, Matheus, meses fora, né?
era solteiro e tudo mais, né? Então saía e tu, tu tinha aquelas, na época do CD ainda e coisa e Uhum. tal, né? Tu tinha aquele CD, tu passava o dia todo ouvindo, viajando, ouvindo aquela a música, né? E a tua cultura era bem diferente do que tu vivia no dia a dia lá, né? Então, Uhum. aquela saudade de casa, das coisas aqui, daí tu começava a rabiscar uma coisinha, fazer uma anotação. Depois, quando começou o celular, tem até uns áudios ali que, Até né, hoje guardado. até hoje guardados, assim, que para não perder, tu tá dirigindo, né? Para não perder o fio da meada ali, tu meio que cantarolava, né? Uhum. E começou assim, né, Matheus? E tem uma. Como é que eu vou te explicar assim? Eu tenho um. Essa questão da inspiração é uma coisa bem característica de cada um, né? Eu, Uhum. por exemplo, vezes assim, até minha esposa fala que às vezes da madrugada, assim, do nada, ah, vem aquele tema, aquela coisa ali em dois. Às vezes tem letras assim de escrever em 2, 3 minutos. Uhum. Claro, depois tu faz ajustezinho de palavras e tudo mais. Então, a inspiração vem no começo lá, dessa saudade que tinha do vivenciar a, a lida lá na terra e coisa e Uhum. tal. Porque, falar a verdade, a gente hoje é urbano, né? Moro aqui em Sim, Passo Fundo fazem 21 para 22 anos, mas o cara tem a raiz lá de fora, uhum. Não se perde, né? não seca nunca, né, Matheus? Uhum. Assim, tem sempre ah, aquela vontade de, como a gente não pode mais voltar, reviver aquilo, mas pelo menos botar o sentimento, né, do que a gente viveu. Uhum. E na questão, como tu falou, alguns fatos históricos, que algumas músicas são baseadas, né? Não é aquele fato, assim, como é que eu vou te dizer, é baseado num fato histórico, mas não é aquele Não é 100%, uma aula de não é história, uma né? aula de Sim, história, né? claro. Voltamos lá à questão da nossa cultura, que ela é muito rica. Uhum. É muito rica, assim. Hoje, infelizmente, está se perdendo certas, né, em certas esquinas, né? Uhum. Mas se tu voltar para trás, assim, tu lê, cara, o que o gaúcho batalhou aqui, batalhou tanto na questão de trabalhar, como na Uhum. questão batalhar De confronto mesmo, né? De guerra. de ir pra guerra mesmo, né? Uhum. E ele saiu daqui, o gaúcho é um cara, é um povo que não se acomoda. Uhum. A gente não sabe se acomodar. Ah, tá bom assim, eu tô vivendo assim, e tá bom. Não, a gente não sabe ser assim, Exato. né? Estão tentando nos tornar isso. Estão tentando nos tornar Uhum. isso, mas o gaúcho não sabe ser assim. O gaúcho saiu daqui, foi para Santa Catarina, foi para o Paraná, foi para o Mato Grosso, pro Nordeste, se espalhou pelo Brasil e, em via de regra, o gaúcho se deu bem por essa questão de não saber se acomodar. Uhum. O gaúcho não sabe estar naquela zona de conforto e tá tudo certo, né? Ah, tenho hoje para comer, tá bom. Um- uma maneira de dizer, né? A Sim. gente não tem esse costume, né? Uhum. E a nossa cultura se espalhou assim. Eu sentia na pele, assim, onde a gente ia, que o pessoal tinha um desdém pelo gaúcho. Ah, porque vocês. Eles diziam assim, vocês se acham, né? Uhum. Eu acredito que não é isso, né, Uhum. Matheus? Cada um tem a sua maneira, né? E quando um povo que tem uma, uma maneira de ver, de trabalhar um pouco mais aguçada, um pouco se dedica mais, Uhum. chega em um lugar que não tem, ele vai se destacar, Uhum. né? É E natural, né? isso não é, eu sou melhor que você, eu sou pior que, né? Cada um tem a sua maneira, né? Uhum. E, cara, daí começamos a ver uns fatos históricos, a ver a maneira como as coisas acontecem aqui, acontecem fora, e daí tu começa a pensar, bah, mas isso tem que ser contado, tem que ficar gravado, Uhum. tem que um dia, hoje
assim, como eu te falei no começo, a gente não é conhecido, não tem, mas quem sabe um dia alguém vai ouvir e vai dizer, pá, essa música aqui fala sobre tal coisa, vou lá olhar, pois é, vai trazer de volta para alguém esse sentimento que, como eu te falei, já foi muito mais forte, né? Vem se, assim, se diluindo um pouco, né? Ah, mas que ainda Tá presente, está né? presente, está presente. A gente vê nos festivais, né, Matheus? A questão da música está, como eu te falei, tá mudando um pouco. Tem que evoluir, mas eu acho que a evolução não pode deixar o que se fez até agora para trás, né? Tem que se trazer junto, né? E na verdade, cara, você você tem que ter o olho no futuro, o pé no presente e mas carregar o teu passado, o teu legado junto, né? Tu não pode dizer, eu tô aqui só pelas minhas pernas, né? Não é, É. não é. Como diz o poeta, né? Nós não podemos matar os avós para ficar de bem com os Com netos, os né? netos, não. Essa frase, né, Resume tudo, resume né? tudo, né? Não, é justamente isso. Mas, Márcio, isso que você comentava dessa saudade, né? Que enquanto motorista, né? Viajando o Brasil todo, e eu nunca estive lá pro Nordeste, enfim, né? Não, não fui muito para aquelas bandas, não fui ainda para aquelas bandas, né? Mas a gente ouve relatos e chegam até nós também relatos, né, de gaúchos que foram para lá e que montaram, criaram aí CTGs, né, construíram CTGs, grupos folclóricos até, né, ou simplesmente um encontro de amigos aí para tomar um chimarrão, para fazer uma carne, né, para manter viva a nossa cultura, os nossos costumes, né. Não sei se tu chegaste a ver algo Muito, nesse sentido nessas tuas andanças. sim. Ah, assim, Matheus, por exemplo, a gente vai, essa questão do caminhão, a gente ia muito em fazendas. E lá, fazendas enormes, assim, né, e muitas dentro da própria fazenda, um CTG, Olha aí, ó. né? Porque tem o pessoal, a grande maioria é aqui do sul, que vai lá para trabalhar, e tem o pessoal de lá. Como eu falei, não é que a gente é diferente, a cultura é diferente, mas o pessoal de lá também assimila, também vem para essa nossa cultura. Como a gente, quando vai daqui para lá, tu assimila um pouco também, né? E nas cidades, assim, praticamente todas, né, Matheus? Mato Grosso do Sul, Goiás tem muito, Nordeste tem bastante. Eu vou dar um exemplo, eh, até porque tenho parentes lá que é Coxim, no Mato Grosso do Sul. O CTG deles lá é bonito, muito bem organizado, muito bem feito. Assim, praticamente todo fim de semana eles faziam encontros, assim, tem churrasco, tem um baile, tem muito disso. Eu acho que o gaúcho de fora, pela essa questão da saudade lá do Passo Fundo, lá do Rio Grande, lá, Sim. ele dá mais valor por exemplo, lá no final de semana, vou lá no CTG. Né? Vou lá. O pessoal nos conta que nem sempre tem o baile, mas uma vez por semana tem uma janta, né? O pessoal faz uma janta, um prato típico nosso, aí o pessoal vai lá jantar, né? Isso, faz o churrasco pro fim de semana, daí durante a semana, vai ter um carreteiro, vai ter uma feijoada com o carreteiro, com isso, né? Tem muito disso, né? Mais do que nós temos aqui, né? Que aqui a gente tem CTGs aí famosíssimos, né? Sim. Que nessa questão na arte e tudo mais, os caras são gigantes, né? Mas nessa abertura, Matheus, eu vou te dizer assim, pro público, deixa eu escolher a palavra aqui, mas assim, eu acho, meu ponto de vista, que eu já participei com meu filho, dançava num certo CTG aqui, meu ponto de vista, assim, que o CTG está se tornando uma coisa meia fechada, né? Um pouco elitizada demais, fechada demais, assim, não está sendo aberto, cara, vamos fazer, não visando só lucro, para difundir a cultura, para o pessoal voltar a ter aquele gosto para bota
Cara, tu é um exemplo, tu tem, todo dia tu bota um monte de pessoas aqui de Passo Fundo cantar na rádio, cara, chama um Natalício, Uhum. chama o Fener, chama, não vou aqui falar porque tem muitos Sim, aqui em Passo claro, Fundo, claro. ó, vamos se organizar aqui, vamos fazer por um fim de semana nesse CTG, no outro naquele, Uhum. para chamar as pessoas, um show, Claro. né? Nada demais assim. Uhum. E isso aqui não tem, Falta um pouco, né? falta um Parece pouco. dessa, É, dessa união e dessa ação, né, Márcio? isso. Aí tu vai e volta a falar que nesse de coxim, falo porque fui vezes lá. Eles pegam, o cara é gaiteiro, um é violeiro, um faz de conta que canta, eles juntam lá, cara, Uhum. enche, enche, É. né? É aquela, é aquela, Matheus, a essência, sabe, do Uhum. gaúcho lá de trás, quando ia numa carreirada, tinha Uhum. música, tinha um, né, aquela essência mesmo, assim, de não tanto, o meu CTG é melhor que o teu, Uhum. ou eu só posso fazer para ganhar dinheiro. Dentro do nosso estado está se perdendo um pouco disso, Sim. né, dessa essência mesmo da cultura do CTG, né? Do Uhum. CTG. Mas assim, as pessoas, a gente vê muito, né? Tipo assim, eu preservo a minha cultura, eu preservo a minha música e tudo mais, a gente vê muito. Mas dentro do CTG, que seria um lugar de abrir mais isso, né? Ele está um pouco mais restrito, digamos Sim. assim, né? Márcio, voltando a falar agora de tuas obras, é importante essas reflexões que a gente faz, né? Até para calibrar, né, o que a gente pode fazer ou contribuir, né, com a nossa cultura, né? É importante esse comparativo até que tu traz, né, com o pessoal de fora. Mas em relação ao teu trabalho, né, depois, no passo seguinte, né, depois que tu compôs ali, chegar e dizer agora, né, quem que vai cantar isso? Como é que foi e como é que tu chegaste? É um grande parceiro que eu vejo que tu tens e é nosso amigo aqui também, é o Natalício Cavaleiro, né? Então como é que foi essa jornada aí de achar alguém para dar, vamos dizer assim, vida os teus escritos, né? O pontapé inicial, né? Isso. Então, Matheus, do natalício, cara, não tenho o que se falar. Se falar dele como pessoa, cara, uma pessoa assim, um coração enorme, uma pessoa de uma visão de mundo sobre a cultura, sobre o dia a dia que a gente vive. O cara, a gente conversa seguido, até esses dias atrás a gente estava conversando assim, dessa questão, até de uma música que a gente fez sobre os 400 anos das missões, né? A gente conversou um bom tempo, a gente começou a fazer um paralelo sobre como era e a gente chegou assim, que as coisas não mudaram muito, que a gente ainda é meio cabresteado, né? Assim, a Uhum. gente fala... Natalício é uma pessoa, como músico, né, É muito bom. irretocável, É. eu diria, Uhum. né? Em todo, qualquer instrumento que ele faz, eu passo a minha letra, dou uma ideia assim, o que que tu acha de tal ritmo? Cara, daqui a pouquinho ele já me manda, ó, cara, fantástico, Uhum. né? Uhum. Não vou aqui procurar palavras porque não vou achar as palavras para que defina eles correto. E na verdade, assim, eu comecei depois que eu já estava aqui em Passo Fundo, né? Vou ter que achar alguém, né? Uhum. E conversa com um, tenta com outro, né? Esse pessoal é muito ocupado, né? Sempre produz bastante e tal e tal. E através de um amigo em comum, ah, recebi o telefone do Natalício e um dia liguei para ele. Digo, cara, eu, tu não me conhece, Aí foi é, assim na cara dura, como se é. diz. Tchê, mas preciso te mostrar uma letra. Que foi a primeira que eu mostrei para ele, a Me Creia Parceiro, Uhum. né? Que é uma letra que eu fiz, eu tava lá no Mato Grosso do Sul, as coisas são, né? Uhum. Na fila para descarregar uma carga de soja que eu tinha ido Bah. carregar numa fazenda, assim, eu tava lendo um livro, ah, e assim me estralou, né, cara? Uhum. E daí escrevi ali
enfim. Aí cheguei pro natalício e ele, tá, não, vamos lá, vamos conversar e tal, tal. Mandei pra ele a letra. E ele, bah, parceiro, isso aqui dá um baita de uma música, assim. Aí eu falei pra ele, natalício, a única coisa que eu penso, assim, dessa música é ter um violino. Já veio com a ideia É, pronta. eu tinha, assim, aquela... E ele disse, não precisou falar mais nada, né? Fechou. Fechou, né? Aí, cara, isso até emociona porque é o primeiro filho, né? Sim. O primeiro filho é o primeiro filho, né, cara? Não esquece, né? Não que os outros não sejam Sim. importantes quanto nas outras músicas, mas a primeira, quando ele me mandou uma demo, assim, meia começando, né? Até eu tava indo lá pro pai, lá pro Cacique Doble, tava... Cara, saí daqui, fomos até lá escutando, eu e minha esposa, vai ficar boa, vai ficar boa. E uns 2, 3 dias depois ele me mandou ela pronta, né? Ele conseguiu uma parceria com uma guria ali de Marau, que também uma atitude muito bacana, né? Gravou o violino sem a gente se conhecer, sem nada, assim, por de bom, né? Bom coração, assim. Cara, e a música ficou... Eu, particularmente, uma das minhas, assim, que eu mais gosto, né? Por ser a primeira, uma música que ficou bem composta, ficou bem... Enfim, ficou natalício. Ficou redondinho, natalício, botou alma na música e tudo mais. E tu sabes que eu lembro de era um fim de semana e eu recebi uma mensagem no WhatsApp da rádio, né? De um ouvinte, que eu não me recordo quem é agora, ele disse, Tchê, eu ouvi uma música agora aqui e achei ela muito bonita, me passa o nome. E era Me Creia Parceiro, né? Olha isso, coisa boa. E realmente é uma música, ficou muito bem estruturada, né? E tu falaste do violino, ele dá um destaque na música, né? E eu até anotei aqui, Márcio, para pedir para você falar um pouquinho, né? Das tuas obras, vou te perguntando aqui, né? Para o pessoal conhecer também, quando ouvir, lembrar, né? O que conta Me Creia Parceiro? Me Creia Parceiro, assim, Matheus, ela... como é que eu vou te explicar, assim, para achar a palavra aqui? Ela começou, como eu te falei, tava lendo um livro, que eu sempre gostei muito de ler, né? Então, e daí tava lá sozinho e tal, essa coisa... Porque a gente viaja, você está viajando, você conhece muitas pessoas, mas nenhuma pessoa assim, ninguém se torna próximo de ti, porque tu vem aqui, tu conversa, aqui 5 minutos tu embarca no teu caminho, tu vai embora, então tu não cria proximidade, tu conhece milhões, mas não cria proximidade com ninguém, né? E essa Me Creia Parceiro, comecei a pensar, putz, né? O cara conhece tanta gente, mas falta aquela de você poder dizer, cara, me dá um mate, posso estar aqui contigo, estar aqui conversando, né, trocar uma ideia, né, me contar o que se passa comigo, ouvir a tua versão, né? E daí começou assim, também foi em questão de minutos, assim, eu fiz a base dela e depois troquei umas palavrinhas. Então ela fala assim sobre essa coisa né, dessa... Tu tem, entre aspas, tu cria amigos, entre aspas, mas amigo é aquele... às vezes tu fica um dia, tu fica 2 ou 3 juntos, mas tu não cria aquela proximidade, né? Falta aquela... Não, me passa um mate, eu tô precisando de uma ajuda, né? Então ela meio bem meio nesse sentido, assim, Legal. né? Da criação dela, né? Foi meio com esse sentimento do você estar entre milhões, mas estar sozinho, digamos assim, né? Sim. Essa falta da proximidade. Bom, o nosso Buenas Cast, aqui do Portal da Tradição, tem um oferecimento das empresas parceiras, né, que possibilitam esse nosso programa aqui no nosso canal do YouTube, né? E vocês já sabem, nossa erva mate oficial é a Barão. Estamos aqui conversando com o Márcio, né, tomando um bom chimarrão, porque são mais de 75 anos levando qualidade e tradição para o seu chimarrão, também aqueles momentos de bem-estar com os chás da Barão, né? Porque a erva mate Barão é feita com carinho, cuidada com respeito e compartilhada com você. Afinal, a Barão é a marca que une gerações em torno de um bom mate, e a missão da Barão é levar amor ao mundo através da erva mate e dos chás. A Barão que está presente em todo o Brasil e até fora do Brasil, né? E também conosco a SDL TV. Cada evento
tem a sua história e a SDL TV, do nosso amigo Cid, transforma esses momentos em experiências ao vivo, transmissões sociais, corporativas, esportivas, da área médica, né? Sempre com qualidade e emoção. Contato pelo WhatsApp 549-9953-3945, SDL TV, conectando pessoas através da imagem. Bueno, Buenas Cast hoje com a participação aqui do nosso amigo Márcio Carniel, compositor, né? E o Márcio, a gente já estava falando antes sobre as obras, né? Do Márcio falamos da primeira, né? Me Cria Parceiro, mas depois vieram outras várias, né? E sempre nessa parceria com o Natalício Cavalheiro, né? Marcelo Fender também tem música gravada com ele, né? Então, como eu te disse, Márcio, separei algumas aqui para a gente comentar um pouquinho sobre como é que foi a construção delas, né? E sobre o que elas falam, né? E até uma que eu sei que tu gosta bastante. Eu vou começar por essa aqui, né? Nas Mãos do Carneador, Márcio Carniel. O que conta essa música? Então, é tudo aquela, como eu te falei lá no começo, né, Matheus? Você vê uma imagem, você constrói um enredo em cima dessa imagem. Né? Essa Nas Mãos do Carneador, que eu te falei que é uma das que eu gosto bastante, até por uma frase lá no fim que diz que pela morte do inocente que se mata a fome do pecador. Sim. Porque assim, nós temos uma cultura riquíssima, linda, né? Em cima, vamos dizer assim, no lombo do cavalo. Né? O cavalo é um amigo do gaúcho, cavalo, Cusco e tal e tal. E o boi. Onde é que fica nessa Onde história? É que fica né? nessa história, né? Que o tempo que tinha o boi era criado solto, né? Nas invernadas, né? E de onde é que me veio essa, digamos, essa inspiração? Nessas idas e vindas lá pro tal do Cacique Doble, ali numa cidade vizinha nossa que tem um frigorífico, pequenininho assim, na beira da pista. E na ida, geralmente, a gente vai na sexta, não, mas na volta, no domingo, sempre tinha no curral, assim, do frigorífico, as cabeças de gado lá esperando. O desfecho. O desfecho, o destino, né? Enfim. Cara, e aquilo, uma vez, duas, três, cara, começou sabe, a pesar assim. Cara, a gente fala tanto do cavalo, tanto do Cusco, do gaúcho, mas e o Rio Grande, você fez grande, digamos assim, no lombo do cavalo e no charque do boi, né? Você fez nisso, né? Vamos lá no começo. E o boi, assim, é tratado de uma forma... São poucas as músicas que trazem vamos dizer assim, uma humanidade para o boi, né? Mas não sei se é essa palavra, uma reflexão. Né? Uma reflexão sobre... É uma vida. É uma vida, né? Que, enfim, a gente usa para alimentação e tudo mais, né? É uma vida. E um domingo desses, eu vindo de lá, vi aquele... Até era um domingo chovendinho, assim, né? E me ocorreu, né? Daí me veio aquele pensamento da pessoa que vai lá sacrificar ele, tudo, e dele, né? Por isso que Nas Mãos do Carneador, né, começa a falar da faca, da solinge carneadeira, né? Ela não bota o frigorífico em si, né? Mas bota lá embaixo, como se fazia antigamente, embaixo de uma árvore, né? Pra, né? Carneava o boi e tal, né? E que todo o aparato que se usa, né? Que o cara tem que saber manusear, né? O carneador vai lá, faz tudo certinho, mas ali no finzinho, né? Que é na morte do inocente, né? Do que se mata a fome do pecador. É uma maneira de... Porque somos todos, né, Matheus? Né, de uma forma ou de outra, é uma maneira de dizer que um inocente está indo para que a gente consiga sobreviver, né? Então, essa surgiu dessa visão lá de passava até hoje, quando vou para lá, volto, passo ali, me lembra, né? Sempre esse visual me aí vem me retorna, né, essa ideia, mas enfim, né? Foi aí que surgiu, né? Foi aí que surgiu essa. Tem uma outra música aqui, Márcio, que eu particularmente gosto bastante, né? Pela letra, pelo ritmo, né? Que vocês adotaram, né? Você e o Natalício. Sina de Dois Chucros.
Conta um pouquinho pra gente sobre essa. Tem uma foto, Matheus, é icônica. Eu não vou lembrar o rodeio, que é um rodeio que tem na Argentina que tem muita gineteada. Uhum, Santa Maria alguma. uhum. Enfim, Jesus Maria José. é esse Uhum, mesmo. Tem uma foto icônica, assim, que o cavalo tá todo de pé e o cavaleiro tá como se estivesse de pé atrás dele, assim, na hora que uhum. ele pulou para trás. Sim. E ele depois ele continuou e o cara não caiu, ele deu uma rebolada lá por cima e continuou e se foi, né? E daqui a pouco o cavalo se acalmou, Uhum, né? No fim, assim, o cavalo deu aquela acalmada, o pessoal veio, tirou o cavaleiro de cima. E eu assisti essa gineteada uhum. assim e me veio, né? Digo, tchê, mas ali dá um tema bom, né, Olha a cara? sina dos dois, né? É a cena dos dois, um mais chucro que o outro É. ali e bora lá, né? E daí eu escrevi a letra, né? E mandei a letra pro Natalício e expliquei O o contexto. contexto da coisa. E ele disse, tchê, cabe tal. A rancheira, Então, né? é uma rancheira. A gente nunca tinha feito uma rancheira, né? Diz ele, cabe uma rancheira aqui porque ficou assim. Digo, cara, tu é o especialista, né? Vê como tu fizer. E ele fez um demo, né? Ali, Uhum. um minutinho, menos que isso, né? E pôs. E o Natalício, ele sabe botar, né, Uhum. a alma na coisa, né? Mas ficou e, Especial, né? a gente trocou assim como eu te falo, escrevo na hora e depois a gente fez um ajuste da métrica, de umas palavrinhas ali, e ele botou Uhum. a rancheira e, E foi. né, Tem uma frase muito bacana nessa música que é. Não vou lembrar, talvez, na íntegra, assim, né? Literalmente, mas é que um amansa o outro, né? e quando chega o fim da doma, não se reconhece mais gaúcho e potro, né, Isso. que eles viram na verdade viram um só, né, Uhum. que ele volta naquela coisa que a gente falou da outra música, né, das mãos do carneador, que o cavalo, ele é, né, do gaúcho ancestral, principalmente, Uhum. o melhor amigo, né, Sim. e o gaúcho meio chucro, o cavalo chucro, e Uhum. um dá um tombo no e assim vai, e daqui a pouco vira uma coisa só, É. né? Vira aquela, né? Aos poucos um Uma amansa o mão. outro, e lá no fim não se distingue mais quem é o gaúcho e quem é o Pô, potro, né? maravilha. Márcio, uma outra música aqui que também acho muito linda, e essa também todas são especiais, né? Mas essa é bem direcionada, foi uma homenagem às mães, né? Pelas mãos de quem me De quem guia. me guia. Conta um pouquinho essa história pra gente. Cara, essa mexe O com o coração, né? coração, né, cara? Enfim, né, para todas, e em especial para minha, né, para minha Claro. mãe, né, Matheus? Que o meu pai, né, meu herói, meu maior herói, ele, desde que eu era guri, assim, ele sempre foi da estrada, né? Então, cara, quando ele estava em casa, né? Mas quem criou, quem deu o norte para mim, para meus irmãos, foi a mãe, né? Hum, Foi a minha mãe, né? E ela sempre pôs essa coisa, né, Matheus, emociona, né, puxa, Márcio? né, cara? Ela sempre pôs essa coisa assim, né, Matheus, de você. Ah, desculpa. Não, mas isso é impossível a gente não ter essa sensibilidade, né, de falar da mãe da gente sem se emocionar, né, Márcio? Né? Fique bem tranquilo. E, enfim, ela sempre pôs do meu pai, do que ele fazia pra gente poder sobreviver, enfim, e da maneira como ela criou, né? Diz, ó, o dinheiro não é tudo, o teu nome, a tua honra, a tua honestidade, né, Matheus? E essa fala disso, né? Uhum. E hoje a gente mora um pouco longe, às vezes sente a falta Do carinho de de, casa, de ir né? lá, É emocionante, sim, Márcio. ir lá e tomar um mate. Uhum. E essa fala disso. Sim, e fala de uma forma profunda, né? Márcio que... Que antes do meu pulmão sentir o ar, ela já sabia o que queria para mim, Sim. né? Antes,
Antes do, tem aquela frase que eu gosto assim nessa música que antes da pátria pampiana se refletir no espelho do olhar, né? Antes de tudo, né? A partir do campo fértil, do ventre, né? E de criar o homem, não no sentido da palavra do sexo masculino e feminino, porque eu tenho uma irmã que foi. O homem, assim, você teve princípios, valores, ah, palavra dada, velho. Não precisa estar escrita, né, Matheus? Esse tipo de coisa, assim, né? Sim, Então essa música puxa por esse lado. para esse lado, É, assim. é emocionante, sim, Márcio. A gente imagina, né? E sempre essas músicas que falam de família, de valores, mas especialmente da mãe, da Sim, nossa mãe, sim, sim. ela é diferente, né? E parabéns pela tua sensibilidade também de trazer versos tão lindos, né? E emociona mesmo, né? Não tem como Mexe, não, né? mexe um pouco, porque eu tenho uma tá escrita que eu fiz pro pai, mas não deu tempo de terminar ela antes. Ele, enfim, ele faleceu, né? Não Sim, consegui, tô com ela guardada, não tô com muita coragem ainda né? Mas daqui a pouquinho ela vem. ela vem, né? Então, Porque eles tem são, isso, né, Márcio? A música, o compositor, né? Eu não sou compositor, mas imagino que seja assim, né? Você coloca de fato o seu coração ali onde você está escrevendo, né? Então não é simplesmente rabiscar um papel. Tem até mesmo um enfrentamento, né? De uma dor, de uma saudade, de um desafio ali em escrever, né? Não sim, é? sim. Assim, Matheus, eu vou falar por mim, mas acredito que vou falar por 99% das pessoas que, né? Tu pode até chegar para mim e dizer, Márcio, escreve sobre a erva mate, como tem algumas escritas. Sim. Eu vou usar a, a tua dica, digamos assim, de inspiração, eu vou guardar aqui, amanhã ou depois vai vir, mas a gente bota o que a gente sente, né? Como a gente vê, uh, tudo que tem ao redor porque até ela chegar aqui pra gente, né? Tem histórias de vidas de muita gente, né? Não é simplesmente uma folha que está numa árvore, que está lá e que acabou chegando aqui. Tem histórias, tem vidas por trás, tem muita Tem coisa, né? muita Tem coisa. muita coisa, tem muita Verdade. coisa. Márcio, uma das músicas que nós comentamos antes, né, que tu também trazes temas históricos, tem duas especiais aqui, né, que eu destaquei, que foi Negro do Ceival e também uma que tu já mencionaste, né, Eco das Catedrais, que faz uma memória aí aos 400 anos das missões que estamos vivendo nesse 2026, né. Queria que tu falasse um pouquinho sobre essas duas também. Negro do Ceival eu tive o prazer, assim, do Fehner também, né? Emprestar a voz, né? Do natalício, né? E o Negro do Ceival é como eu falei lá no começo, quando a gente fala em histórico, não é 100%, não é uma aula de história, como tu bem mencionou, mas assim, a gente ouve tanto, falar tanto de generais, né? E às vezes aquela pessoa que está lá, né, Na linha de na frente. linha de frente é deixada um pouquinho, não digo deixada para trás, porque tem muitas músicas e poesias e livros que falam, né? Mas assim, não, às vezes não se dá aquele valor, né? E essa fala ah, que é a questão que não era uma guerra deles, né? Não era uma guerra deles, assim, do negro em si, né? Muitos eram escravos e, enfim, o contexto todo da época, né? E, mas a sede de liberdade, né? Não rebenta só a soga do potro, né? Como bem diz a Sim. música, né? Mas rebenta a soga, entre aspas, das pessoas, né? A gente para estar livre, para se sentir livre, você se põe em perigo, você não mede esforços, não mede, né? Que a tua liberdade ela vale mais do que qualquer coisa, Sim. né? Assim não existe dinheiro, não existe nada que compre você ser livre, Livre. você se sentir livre, né? Porque alguém te dizer você é livre é uma coisa, mas você
ter o sentimento de liberdade é outro, né? Bem diferente, né? Então essa fala dessa entrega que houve com essa esperança, né, de se tornar livre dentro do contexto da época, né? A do Negro do Seival. E a da Ecos das Catedrais também puxa um pouco, já falando desses 400 anos das missões, né, Mateus? Puxa um pouco também dessa coisa que foi imposta né, aos índios né, e foi imposta contra a cultura da época deles, mas também direcionou eles porque assim, meu ponto de vista, né, Mateus, vamos falar dos índios de hoje, assim, só para ter né, o índio de hoje ele não tem que estar lá no meio do mato usando arco e flecha, né, vamos dizer assim. Sim. Ele tem que usufruir do mundo, das coisas boas que tem o mundo, né? Então, essa do Eco das Catedrais fala um pouco disso, do que os jesuítas trouxeram de bom, mas o que também deu esse, sabe, vamos dizer assim, bateu diferente um pouco, eles tiveram que deixar da cultura, né? Deixaram muitas coisas deles para assimilar um pouco dessa... É esse paralelo que tu falaste antes, que na conversa com o Natalício, né, vocês trouxeram, né, que muito do que existia lá atrás ainda segue existindo hoje, né? Que a gente mudou a maneira de se colocar isso, mas não se eliminou certos paradigmas, né? Então tem muito hoje ainda isso, né? Sim. Márcio, são várias obras aqui do Márcio, né, que a gente, inclusive, na programação da Portal da Tradição, roda todas essas músicas, né, e são várias, então a gente acaba não tendo tempo para falar de todas elas, né, mas foi uma pincelada de algumas obras aqui do compositor Márcio Carniel. E para a gente ir arrematando, né, a nossa prosa hoje aqui, Márcio, uma conversa muito boa, né, muito agradável aqui para falar do teu trabalho. Então, para a gente fechar o podcast, Márcio, eu sei que tu tens uma opinião bem formada e bem forte sobre isso que eu vou te perguntar. Sobre a qualidade musical, vamos dizer assim, né? Que está chegando para a gente aqui no Rio Grande do Sul, né? É um tema meio polêmico, né? Mas que a gente tem que refletir sobre ele, né? Tem esse viés aí que tu trazes, né? De uma música que apresenta valores, que apresenta coisas positivas, né, batalhas superadas, né, e parece que hoje em dia não, né, já faz alguns anos, né, que muito que vem de fora, aqui especialmente de fora do Rio Grande do Sul, vem apresentando um lado um pouco diferente, né, músicas com até palavras pejorativas, ritmos que cansam a cabeça e o coração, né, então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o que tu esperas daqui para frente, né, da nossa música, se é possível a gente trancar o pé e seguir com a nossa música mais raiz, mais autêntica, mais terrunha, ou se tu acha que é uma batalha difícil de reverter. Bom, Matheus, de repente eu vou falar alguma coisa aqui que desagrade. Que desagrade, né? Mas se fosse para agradar todo mundo... Como é que diz, a gente não é moeda de ouro, né? Para todo mundo gostar. Para todo mundo gostar, né? Assim, Matheus, as coisas... Dentro da nossa própria música, tem pessoas, dentro da nossa política, tem pessoas que participam da música, da política, políticos que estão se envolvendo com certas questões de música, músicos que estão como é que eu vou te dizer assim, estão se rendendo a essa onda que tem né? Vamos usar uma palavra, já que a gente está falando assim, essa onda do mimimi. Entendi. Cara, China, no contexto gaúcho, sempre foi aprenda, a minha China, a minha prenda. Hoje em dia querem fazer com que isso seja pejorativo. Foi usado em algumas músicas, tem como em Sim. Todas têm. Todas as culturas têm, né? Aí você vê pessoas assim, Mateus, que
que deveriam ser exemplo, digamos assim, porque são os caras que a gente falava no fim, eu não sou ninguém, mas tem cara que é grande, que é gigante, que é enorme dentro da nossa cultura. O Rio Grande do Sul, na cultura assim, ele nunca esparramou a música. Ele, tá no Brasil inteiro, porque tem gaúcho no Brasil inteiro, mas nunca foi uma música popular no Brasil. E nessa ânsia, daqui a pouco, econômica, nessa ânsia de fama, nessa ânsia de querer alastrar uma coisa que é nossa, é do Sul, é nossa aqui, é daqui, Santa Catarina, Paraná, Argentina, Uruguai, que é nossa aqui, nessa ânsia de querer dar aquela alastrada, eu acho que tem gente meio que tropicando nas pedras, vamos dizer assim, no caminho. E dando um rumo que não fecha nem com a história dessas pessoas, a pregressa delas, e nem com o que se espera que essas pessoas que norteiam a nossa história venham a mostrar, né? E aí você começa assim, certas rádios que sempre foram umas rádios assim que tu botava lá, uma música autêntica, nossa, que sim, já estão começando a fazer um mix de programação. Claro que hoje tudo é muito comercial, a gente entende essa, né? Mas tem certas coisas que você tem que dar valor ao que é teu, né? Ao que é teu. E a juventude, daí a gente volta lá para trás, aquela coisa que o CTG foi ficando um pouco elitizado, a juventude deixou de gostar, deixou de participar porque não se sentiu atraída. As nossas lideranças de MTG e tudo mais não souberam atrair, assim, quem era um pouquinho mais de fora desse meio, não souberam atrair, né? E estão perdidas a partir do momento que vamos voltar numa situação que aconteceu e acabou depois sendo tirado. A partir do momento que alguém quer exigir uma carteirinha para você poder andar a cavalo, né? Como teve uma situação um tempo atrás, cara, isso você não melhora, você só exclui, né? Então as nossas lideranças assim, elas não souberam evoluir mantendo, atraindo, trazendo para dentro. Eles foram cada vez mais elitizando e afastando, né, a juventude. Enquanto que as outras músicas tá na rádio, tá na mídia, né? E os nossos, infelizmente, não souberam usar. Cara, usa dentro do nosso estado. Não procura modificar nossas raízes, digamos assim, para agradar. Vou usar aqui um exemplo de um estado aleatório para agradar um baiano. Porque quando eu vou lá na Bahia, se eu quero ouvir a música dele, eu tenho que me adaptar ao que ele está cantando. E isso não é errado. Ele tem a cultura dele, tem a forma dele cantar e contar as coisas dele. E aqui a gente mudou muito, né, Matheus? Para tentar entrar nesses outros lugares. Para tentar virar comercial. Comercial no sentido pouco financeiro. Sim. Né? E mudou muito. E daí você começa a ver pessoas assim que até ontem eram assim, bem da questão nossa aqui, dessa questão mais, me fugiu até a palavra, mas mais autêntica, autêntica, talvez. Assim, mais gaudéria, vamos dizer assim. Hoje questionando certos termos dentro de uma música, questionando um termo dentro do nosso hino. Sim. Então, assim, cara, isso não mostra se você, essa música, tal termo dentro de tal música tá tirando alguma, falando mal de alguém, vamos dizer assim. Faz como o Leonardo fez, teve a Morocha, faz a outra. Usou toda a criatividade dele, né? Isso, foi lá e mostrou que não, que Morocha, eu também já vi uma reportagem com o cantor, né, da Morocha, né? Ele explicando
porquê de todo, dando o contexto de como foi criado. E era um outro tempo, né, Márcio, aqui, ó, que, É, né, que não tinha tanto mimimi que nem você falou, isso. né? Mas se você Tinha essa quer, liberdade de fazer esse contraponto, né? justo, mas se você quer mostrar que falar China dentro de uma música é pejorativo para mulher, cara, vai lá e faz outra dizendo que não, que, né? Uhum. Agora eu vejo certas pessoas falar, a China é não sei o quê, é porque tá falando mal da mulher. Aí tu ouve um funk. Não vamos é. nem, não vamos Eu nem, ia entrar nessa. nem vamos nem falar nem nas palavras que os caras usam. E daí isso toca em rádio, isso dá. E daí tu vai que nem eu já fui ali nas festividades do 20 de setembro e tal. Os caras tocando funk dentro do acampamento e tal, tá falando Aí sim, um monte de. pejorativamente, Aí isso tá tudo certo. Ah, não, mas nós temos que abrir a cabeça. Não, tudo bem, mas até onde? Né? é uma reflexão que vai longe, né? Não, Mas... se tu começar a falar, cara, isso tu não chega a assim, uma conclusão, né, que vai agradar todo mundo. Mas assim, eu acho que a gente tem que deixar de procurar. Como é que eu vou te dizer, Matheus? Sim, Coisas problematizar às vezes problematizar algo que não, isso, que não precisa. né? Tu não precisa pegar o nosso hino, cara, que é um dos mais bonitos que tem, e porque fala lá do povo que não tem virtude, fala, acaba por ser escravo. Aí vai lá um deputado, deputado, não me lembro agora, querer tirar a frase do hino. Esse é um assunto que daria um outro programa Nossa. inteiro, né? Vai longe, né? Márcio, eu quero agradecer muito a tua disponibilidade de vir conversar com a gente, né? E como a gente sempre comenta lá na rádio, a tua sensibilidade também de trazer temas bonitos aí nas tuas obras, nas tuas músicas, né? Parabéns e obrigado pela participação aqui no Buenas Cast. Matheus, eu que agradeço, né? Já te falei vezes e vezes, quem me abriu as portas, Natalício e você. A Portal da Tradição, costumo dizer que é a melhor do sul do mundo, né? Então eu que agradeço o convite. Eu não sou melhor em escrever do que falar, assim, né, cara? Mas enfim, peço desculpa até me emocionei e tudo mais. E estamos aí, a parceria que, se Deus quiser, dura muito tempo. E vamos botar o que é nosso, não vamos desvalorizar dos outros, de maneira nenhuma, mas vamos dar mais valor porque é nosso. Com certeza. Que o que está aqui só se encontra aqui. É verdade. Em outro lugar nenhum do mundo. Valeu, Márcio. Obrigado, Márcio Carniel, nosso convidado de hoje aqui no Buenas Cast, que volta em breve com mais um episódio aqui no canal do YouTube do Portal da Tradição. Lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever para ter outros conteúdos também. Grande abraço e até o próximo Buenas Cast.